questão 102 da prova amarela do Enem 2020 digital nos fala o seguinte: a combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono, CO2, massa molar 44 gramas por mol. A União Europeia estabeleceu desde 2012 limite de emissão veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado, valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante, tendo como penalidade multa caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros de octano. Considere que, em uma cidade, o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja de 10 km por litro de gasolina, formada apenas por quetano, massa molar de 114 gramas por mol, e que a sua densidade seja de 0,70 kg por litro. A diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia é. Para resolvermos a questão, a gente precisa se atentar que estamos falando da combustão completa de combustíveis fósseis e essa combustão gera como produtos, água e dióxido de carbono. A gente precisa saber também que o limite estabelecido é de 130 gramas de CO2, que foi um limite estabelecido pela União Europeia em 2012, de emissão de CO2 por quilômetro rodado, Esse detalhe de quilômetro rodado é importante também. Então aqui a gente precisa também saber que o consumo diário de determinado fabricante é de 10 km por litro de gasolina e que essa gasolina é formada apenas por octano. Então a gente já tem a massa molar do octano e também a sua densidade. E aí ele pergunta justamente essa diferença entre o CO2 que é liberado, emitido pelos carros desse fabricante e o limite estabelecido pela União Europeia. Então vamos lá. Para resolvermos, primeiro a gente precisa fazer realmente essa relação da gasolina com o quilômetro rodado. Porque aqui a gente já sabe que é 10 km por litro e sabe que a densidade da gasolina é de 0,70 kg por litro. Só que a gente não sabe a quantidade de massa da gasolina que é liberada por 1 km rodado. Então, com essa relação, tanto 10 km por litro e 0,70 kg por litro, que é a densidade, estão numa mesma relação de litro, a gente pode fazer essa regrinha de 3. Então, a gente tem que 10 km por litro, em 1 litro, roda 10 km com uma densidade de 0,70 kg. Então, para 1 km, a gente tem X. Então, resolve essa regrinha de 3, encontrando, então, 0,070 kg de gasolina, 70 gramas por quilograma rodado. Então, depois a gente precisa pensar na combustão do octano. A gente tem a fórmula molecular do octano e sabe que produz água e dióxido de carbono. Então, a gente tem que fazer essa combustão, essa reação com todas as estequiometrias feitas para a gente conseguir fazer a relação. Então, aqui a reação nos dá aqui 1 mol de octano mais 25 sobre 2 mols de oxigênio, o O2, geram 8 mols de CO2 e 9 mols de água. Então, a gente sabe que a relação é de 1 mol de gasolina para a produção de 8 mols de CO2. Então, vamos lá. A massa molar de 1 mol do octano é de 114 gramas, enquanto a massa molar do CO2 é de 44 gramas, mas estão sendo liberados 8 mols de dióxido de carbono, de CO2. Então, a gente tem que fazer 8 vezes 44 gramas. Mas a gente tem que em 1 km rodado é 70 gramas. Então, a gente vai calcular a massa nessa combustão completa e a gente encontra que é 216,14 gramas de CO2 liberado por quilômetro rodado. Então, quando a gente compara o limite estabelecido da União Europeia, a gente tem que ser entre 30 gramas. Então, esse valor corresponde a 100%, que corresponde justamente a essa ideia de que o limite máximo permitido é de emissão de 130 gramas. Então, a gente precisa fazer essa relação com o valor obtido, que foi de 216,14 gramas. Então, a gente sabe que 130 gramas é igual a 100%, 216,14 é Y, no caso aqui seria um outro X da questão, uma outra letrinha aqui, eu repeti o X, mas pode usar qualquer nomenclatura, desde que você resolva a questão corretamente. Faz uma regrinha de 3 e encontra que, na verdade, esse 216,14 gramas corresponde a 166%, ou seja, 66% maior do que o limite estabelecido. Então, aqui a alternativa correta, a letra E.